Já é a segunda vez, a terceira já faz carteirinha de membro. Pessoal, boa noite, paz do Senhor a todos. Boa noite, gente. A paz do Senhor a todos. A tecladista pode ficar com a gente aí, viu? Que pessoal maravilhoso. Aqui é um mais bravo que o outro. A pastora uma profeta, o pastor um profeta, a filha uma ungida. Meu Deus, a igreja completa, gente. Se eu morasse aqui em Portugal, aqui seria a minha igreja. Você aceitaria eu como membro aqui, pastor? Gente, uma alegria estar aqui, uma alegria vocês terem a paciência, a coragem de sair de casa hoje para nos ouvir. Prometo que antes de você cansar, eu já terminei de falar. Espero que a gente some um pouquinho do seu coração e que você consiga hoje receber algo de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo de número 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu trouxe ali, eu fiz um lançamento desse livro agora na Expo Life. Ele é um livro prático, cada capítulo dele tem uma aula prática para você refletir, escrever, rasurar, pensar e transformar. A minha ideia é que seja um manual de loucura, que desperte você a uma loucura. O título dele é Desperte o Louco que há em você, prefácio feito por Carlos Wizard, um homem que é louco, o dono de todas as franquias da Wizard, e através da sua loucura, ele transformou o pouco em um império de mais de 6 bilhões de reais. Então, ele é um mentor meu de negócios, e aqui eu vou ensinar você como ficar rico em 24 horas. É muito forte. Quem crê, diga amém. Você compra. Se você não aprender a ficar rico em 24 horas, você reclama para o pastor. Pessoal, Marcos capítulo 2, versículo 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Vamos resumir o versículo. E não podendo aproximar-se dele, descobriram o telhado e fizeram uma abertura. E não podendo aproximar-se dele, descobriram o telhado e fizeram uma abertura. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, fale conosco. Traga ao nosso entendimento a revelação da tua poderosa palavra. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então eu te peço, nesse momento, sabedoria dos céus. Eu te peço sabedoria do teu Espírito Santo para trazer ao teu povo, para trazer à tua igreja a tua palavra em o nome de Jesus. Amém? Meus amigos, eu tenho falado muito sobre isso, e isso faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia, que é loucura. Quando eu digo desperte o louco que há em você, eu não estou falando de uma loucura, de tacar pedra nos outros, de fazer besteira, de fazer coisa errada. Eu estou falando de uma ousadia, de uma vida de fé. Estou falando de uma vida transformada. Está ali o Felipe. Felipe, você parece o Felipe da Bíblia mesmo. Não sei se ele era tão bonito como você, mas Felipe é um amor de pessoa, um carinho, né? O pastor da igreja, o pastor Sângelo e a pastora Mércia, obrigado pela honra de estar aqui. Agradeço ao meu amigo, o pastor Marcos Feliciano, por ter feito essa louca indicação. Que está a ruiva mais gata do mundo. Está aqui a minha muito digna esposa, doutora Beatriz Alves. Ela canta, viu? Vai que ela nos dá a honra de cantar hoje. Ela é metida, gente. Depois que ela ficou famosa na internet, está difícil segurar, gente do céu. É uma doutora muito conceituada para mim. É uma das melhores advogadas que eu conheço, uma das melhores parceiras de vida, e orou muito, irmãos. Orou muito para Deus honrar ela.
E é isso, vamos lá. Vamos ver o que Deus quer conosco nesta noite. O texto, ora lido, ele fala sobre algumas coisas muito interessantes. Primeiro ele fala de a história de 4 amigos. Que eu, como jovem, quando era um pregador pentecostal, dizia que um amigo era a fé, o outro amigo era a unção, o terceiro amigo era a ousadia e o quarto amigo era a lealdade. Nós já nomeamos esses 4 amigos de tudo quanto é jeito que você imaginar na vida. Mas bem verdade é que eles eram 4 amigos. E a Bíblia narra que Jesus entrou na cidade, havia uma grande multidão ali que cercava Jesus. Jesus sempre foi cercado de grandes multidões. Nós sabemos que na multidão existem vários níveis de pessoas, assim como existem vários níveis de discípulos. Existia lá, se você ver lá no dia do Pentecoste, você vai ver que existia, ali mostra uma categoria de discípulos de Jesus, divididas por números. Havia os 523, que estavam ali vendo Jesus subir ao céu. Dos 523, 403 foram embora, mas 120 ficaram ali para receber o poder do Espírito. Dos 120, tinha os 12, dos 12 tinham os 3 queridos, dos 3 tinha João, o discípulo amado. Então Jesus, ele se relaciona, ou posso dizer que ele se correlaciona, porque o nosso Deus, ele é um Deus mais de responder. Nosso Deus é um Deus de reação. Deus, ele age também, mas o nosso Deus, se eu fosse definir Deus, ação e reação, eu ia dizer que o nosso Deus, ele é um Deus de reações. Porque é quando eu bato na porta que a porta abre, é quando eu busco que eu encontro, é quando eu peço que eu recebo. Deus é um Deus de reação. Qual homem que pedindo pão ao seu Deus, o seu Deus lhe dará pedra? Ou qual que o filho lhe pede peixe, ele lhe dará uma serpente? O nosso Deus é um Deus de reações. Então, e a reação dele é baseado na nossa fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé, o som estava perfeito, como estava. A minha voz é ruim, não é bonita como a do pastor. Aí, perfeito, essa equipe de som é a melhor que tem aqui em Portugal. Tinha que ter levado eles lá para o evento, pastor. Então, pessoal, quando eu vejo isso, eu vejo que Deus, ele vai se relacionar e ele vai responder a você de acordo com o seu posicionamento. Se você se posiciona crendo que ele é Jeová Jiré, o teu provedor, ele será o seu provedor. Eu me lembro de quando Deus chegou para Moisés, e Moisés queria saber quem era Deus que estava falando com ele. E ele não disse: eu sou Jeová Jiré, o teu provedor. Ele não disse: eu sou Jeová Tissidqueno, a sua justiça, Rafá, a sua cura. Não, Sabaote, o seu guerreiro. Ele disse: eu sou Iavé. Ou seja, eu sou o que sou. Eu sou para você o que for preciso ser. Se precisar ser cura, eu sou a cura. Se precisar ser provisão, eu sou provisão. Se precisar ser uma resposta, eu serei a resposta. Se precisar ser uma proteção numa bala perdida, eu serei a proteção. Se precisar ser uma coluna de fogo de noite para te proteger do frio, eu serei a coluna de fogo. Se precisar ser uma nuvem de dia para te proteger do calor, eu serei uma nuvem de dia. Eu serei o que for necessário ser. Agora, qual é o versículo preferido seu na Bíblia Sagrada? Qual é a sua música preferida? Você sabia que a música preferida que você ouve mais, e o versículo que você se identifica mais, eles têm a ver com o seu chamado? Exemplo, como que eu faço para descobrir o meu chamado? Qual é a área da igreja que mais mexe com o seu coração? Que você mais admira? Aí está seu chamado. Resposta de Deus. Nem precisa orar. Porque se eu gosto de cantar, é porque eu tenho algum chamado na área do louvor.
porque a carne humana nossa não vai ter nenhum desejo espiritual. Se você tem paixão de pregar, de servir, de evangelizar, de limpar, de cuidar, de proteger, está aí a tua resposta do teu chamado. E geralmente o seu versículo, aquele versículo de cabeceira, revela um lado seu, aonde você tem uma afinidade maior com Deus. Há uma história de um amigo chamado Ezequiel Pires, lá de São Paulo, que ele diz que 3 jovens foram para a floresta pagar preço, jovens novos, pentecostais, aqueles jovens loucos. Sabe aqueles loucos que acreditam na fé, no milagre, na ousadia, que acreditam que Deus envia anjos de guerra, que acredita que Deus é provedor, que acredita que Deus pode aparecer em teofania, em formato de anjo, e se revelar a você? Sabe aquelas pessoas que ainda acreditam que um anjo pode aparecer a você em forma de um mendigo de rua, e te pedir uma ajuda e você fala não? Pode bater na tua porta um anjo de Deus, assim como fez na casa de Ló. É esse tipo de loucos que estavam no monte, 3 deles. Aí eles dobram o joelho para orar no monte, e começam a falar em línguas, cheios de Deus, ousadia, novos convertidos na fé, com muito poder e pouca sabedoria, estavam ali no monte. De repente um deles ouve um rugido de onça. Ele escuta uma onça rugir. Um cutuca o outro e fala: ei, psiu, tem uma onça rugindo aí. 2 deles olham: o quê? É uma onça, eu conheço, meu pai era caçador, eu sei o que é barulho de onça. E aí ele fica naquele dia: uma onça é uma onça. 2 deles falou assim: eu já sei, vamos levantar e vamos sair correndo, entrar dentro do carro e ir embora. Um deles disse: não, é o Senhor quem me guarda, o Senhor é o Deus que me protege. E ficou ali de joelho: queima Jesus! Quando ele abriu os olhos, a onça estava de joelho dobrada diante dele, dizendo: Deus, obrigado pelo meu almoço. Moral da história: aquele momento não era para encarar, era para fugir. Aquele momento era momento de ter sabedoria, de fazer o que seus amigos fizeram. Porque se Deus permitiu ouvir o barulho da onça, é porque Ele queria dar livramento. É igual sonho ruim, gente. Eu aprendi e acredito assim: quando Deus te permite ver um sonho ruim à noite, é sinal que Ele está te dando livramento de dia. Você entende isso? Quem está entendendo, diga amém. Diga para alguém do seu lado: desperte o louco que há em você. Diga isso para 2 pessoas pelo menos: desperte o louco que há em você. Esse amigo que chegou é o Celso, é? Celso, meu querido, o Celso esteve com a gente lá na feira, né? Seja bem-vindo, meu irmão, bom tê-lo aqui conosco. Olha, gente louca assim não tem explicação. Quem é mais maluco? O maluco ou quem segue o maluco? Ei, Celso, ainda trouxe os amigos. Qual o nome do seu pastor? Pastor Fabrício. Seja muito bem-vindo, pastor. Tá bom? Se gostar, leva nós para a sua igreja para congregar, que aqui nós fomos quase expulsos daqui já, pastor. Seja bem-vindo você, o pastor. Luana, Tatson, sejam bem-vindos, viu? Obrigado por terem vindo. Então, pessoal, nesse tipo de, quando eu digo desperte a loucura que há em você, nós estamos falando de pessoas que estão dispostas a viver uma vida sobrenatural, uma vida que não é uma vida natural, uma vida que não é uma vida comum. E existe um provérbio chinês que diz que é o cúmulo da tolice fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Como eu vinha dizendo aos senhores, o nosso Deus, Ele é um Deus de reações. Ele vai reagir baseado na minha percepção de Deus. Se eu acredito que Ele será o Deus da cura, Ele será o Deus da cura. Se eu acredito que Ele é provedor, é baseado nas minhas percepções
que eu consigo enxergar o trabalhar de Deus. Lembrando aos senhores que Deus, Ele nos dá sinais 24 horas por dia. Deus fala conosco o tempo todo. Deus fala conosco através de pequenos sinais, de respostas, de pequenos olhares. Somos nós que não temos a percepção tão aguçada para ouvir Deus falar. E nesse texto, como eu estava contando aos senhores, diz que Jesus está dentro de uma casa. E dentro dessa casa, não vou entrar nos detalhes de quem era a casa, de onde era a casa, e o que ele estava fazendo ali era pregando o evangelho quadrangular. O evangelho que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. O evangelho que Jesus, que narra Jesus como o amor da vida, compaixão, milagres, cura. E havia ali aquela multidão de pessoas cercando Jesus. As casas de Jerusalém eram casas baixas, e algumas delas, em sua grande maioria, haviam escadas do lado de fora, de barro. Elas até davam acesso ao telhado, mas remover o telhado dava muito trabalho. E a Bíblia diz que 4 homens estavam com um homem ali paraplégico, com um homem enfermo. Não podendo se aproximar de Jesus, esses homens fizeram, primeiro, eles tiveram 3 coisas que mudam qualquer cenário. Número 1, eles tiveram uma visão. Número 2, uma decisão. Número 3, uma estratégia. É impossível você não mudar qualquer situação utilizando visão, utilizando decisão e estratégia. Qual foi a visão deles? Existe uma oportunidade na crise. Existe uma oportunidade em qualquer crise. Se você olhar um copo de água pela metade, quem vive pela fé vai olhar o copo e vai dizer: o copo está quase cheio. Quem é incrédulo vai dizer: o copo está quase vazio. Quem olhou para aquela situação daquele homem e viu aquela multidão cercar a casa, não tinha como mexer. Quem já esteve numa grande multidão sabe que às vezes você não consegue nem se mexer. Não tinha como entrar ali, não tinha como se aproximar, era impossível. E havia muitas outras pessoas buscando também a sua cura, a sua resposta. E a pergunta é: para quem Deus foi resposta naquele dia? O Deus é o mesmo, o culto hoje é o mesmo. Não importa se temos um grupo seleto, eu não vou dizer um grupo pequeno, nós temos hoje um grupo seleto de pessoas, que Deus escolheu você para estar aqui hoje. E hoje pode ser mais uma segunda-feira, ou pode ser a segunda-feira. Hoje pode ser mais um culto, ou pode ser o culto. Hoje pode ser, pastora Mércia, mais um dia, ou pode ser o dia. Havia muitas pessoas ali buscando a mesma coisa, mas um recebeu. Quem recebeu? Quem teve uma visão diferente. Há um pensamento de Fernando Pessoa que diz que aquilo que você imagina por dentro acontece por fora. E há um pensamento do filósofo dos filósofos, que quando ele diz: o que você produz dentro de você, eu faço aqui fora. Jesus andando sobre as águas, os discípulos olhando para ele, achando que ele era um fantasma. Porque a crise, o vale, as dificuldades da vida, elas turvam a nossa visão, ela ofusca a sua visão.
e a sua maneira de ver. Talvez você está olhando para aquele momento e dizendo: é o fim. E Deus está olhando para você e dizendo: o que parece ser o fim para você é o recomeço. Talvez você está achando que é o fundo do poço, e Deus está dizendo: é o começo de uma nova trajetória. Talvez você está achando que perdeu alguma coisa, e Deus está dizendo: eu te dei livramento. Talvez você está chorando e dizendo: a porta se fechou. E Deus está dizendo: fechou uma para abrir 7. Às vezes você só está olhando o inimigo te cercar. Você está esquecendo que a poderosa mão de Deus está sobre a sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Dá para dar um grito de glória a Ele aí? Desperte o louco que há em você. Desperte uma visão extraordinária do tempo. Deus é o autor da vida, o autor do tempo. Número 1, para você corrigir a rota e receber o milagre, amplie a sua visão. Pare de olhar nas tuas possibilidades humanas. Quer viver uma vida extraordinária? Quem quer viver uma vida extraordinária aí, dá um grito bem alto para Jesus aí. Tem que ampliar a visão. A sua visão tem que ser tão extraordinária que as pessoas que estão em sua volta, elas não vão acreditar. Inclusive você mesmo. Quer saber o que é ter uma visão extraordinária? Quando você cria uma visão e um projeto que nem você mesmo crê. Por isso que o justo viverá pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Entendeu? Viver uma vida louca começa com uma visão louca. Tá ferro. Vai. Sua igreja, sua empresa pode ser bairrista, pode ser regional, nacional ou internacional. É você que decide. Você pode ser ferramenta, aí depende da tua relação com Deus. Quem negocia com Deus no campo da necessidade só recebe provisão. Quem negocia com Deus no campo da necessidade só recebe dele provisão. Por isso que a misericórdia livra você de receber aquilo que você merece como castigo, e a graça dá a você o que você não merece por bondade. Amplie o seu campo de negociação com Deus. Amplie a sua visão. Está todo mundo vendo a multidão, está todo mundo vendo que a porta está cheia, está todo mundo vendo que não tem como, não adianta. Está todo mundo dizendo que está em crise, está todo mundo dizendo que acabou, que o evangelho morreu, que é pobreza, que é crise, e você está vendo uma oportunidade lá em cima do telhado. Diga para alguém do seu lado: passe a ver a oportunidade da tua vida no dia da crise. Ele ampliou o campo da sua visão. Em cima do telhado ele viu uma estratégia. Sempre há uma saída. Para de buscar algo mirabolante. A estratégia que vai mudar a tua vida não é o anjo que vai vir numa carruagem de fogo, não é o Elon Musk que vai bater na tua porta, não. O que mudou Moisés foi o cajado que estava na mão dele. O que curou o enfermo foi o lenço que estava na mão de Paulo, foi a sombra de Pedro. É algo que está perto de você. Escute isso. Pegue na mão de alguém do seu lado e diga assim:
Para de buscar a tua solução longe de você. Abra os olhos. E lembre-se, vai tudo começar a acontecer quando o não bater na tua porta. Não vai ser quando chegar um buquê de flores, não. Vai ser quando o não. Vai ser quando algo negativo acontecer. Quando a porta fechar. Quando o céu fizer silêncio. Quando você não vê mais perspectiva. É aí que você amplia o campo da sua visão. Pensa fora da caixa. Para de olhar para a porta. Está todo mundo olhando para o mesmo lugar, para a porta. Está todo mundo olhando para a multidão. Olha para o telhado. Quem olha para o telhado enxerga a escada. Eles pegam aquele homem, sobem a escada e detalhe. Aqui eu começo a te entregar algumas pérolas, algumas chaves que podem enriquecer as suas decisões práticas. Tem gente esperando Deus abrir a porta, mas Deus está esperando você romper os limites. Quem aqui já sentiu a sua vida travada? Parece que está tudo travado. Quem já sentiu isso aqui? Será que é só eu ou não? Todo mundo? Está esperando Deus abrir a porta. Tem uma má notícia para você. Deus está esperando você romper os limites. Talvez nem vai precisar abrir a porta. A porta já estava aberta. Mas Ele vai mudar a forma de você entrar. Você está esperando de um jeito, Ele vai fazer de outro. Por onde aqueles homens, quando eles sobem aquela escada, subir na escada era fácil, pastor, porque tinha uma escada ali. Mas eles que eram cidadãos de Jerusalém, eles sabiam que abrir o telhado era difícil. O telhado era fortalecido de palhas, barros, era trançado. Não era só puxar um telhadinho. Tem gente que acha que eles puxaram uma telha, igual aquelas eternites lá do Brasil. Puxa uma telha, puxa outra e entra. Não. Eles tiveram que se esforçar muito, porque é barro e palha trançada. É barro duro, tipo argila. É barro grosso. Aquilo ali eles tiveram que gastar horas para conseguir remover aquele embaraço e entrar. Não era só abrir, tinha que rasgar. Escute, não tinha uma porta lá, abre o telhado e desce. Tem hora que você está esperando vir tira uma telha, um parafusinho aqui, outro parafusinho ali, abre, desce, depois fecha a telha novamente. Não, eles fizeram uma bagunça na casa. Fizeram uma bagunça na casa. Tem hora que Deus permite uma bagunça na casa para consertar e fazer milagres. Para quem estava olhando aqui o que eles estavam fazendo sem entender, barro caindo por dentro da cabeça dos outros. Foi preciso fazer uma bagunça para depois ter o milagre. Está entendendo não? Foi preciso fazer uma bagunça na casa para Deus fazer milagre. Não era impossível fazer isso, mas exigia muito esforço. Algumas coisas impediam eles. Dentre elas, a multidão impedia eles de chegar. Muitas vezes, quem está dentro não abre espaço para quem precisa. Nem toda multidão ajuda. E na grande maioria, as multidões atrapalham a sua jornada. Nem todo ambiente está alinhado com o milagre. Se você depender da multidão, você não vai chegar em Jesus nunca.
O paralítico não chegou ali sozinho. Ele precisou de 4 amigos para estar ali com ele. Tem milagres que Jesus quer fazer com você, que Ele só vai fazer se você se mover. Não adianta ficar esperando no Senhor. É preciso se mover no Senhor. É preciso se mover. E algumas coisas fazem uma total diferença. Dentre elas, eles não desistiram, eles não discutiram, eles não reclamaram. Abrir um telhado significa causar um prejuízo. Era algo totalmente fora do padrão social. Fé verdadeira não se preocupa com uma aparência. A fé verdadeira se preocupa com resultados. E aqueles homens entendiam uma coisa: que quem quer viver um milagre não depende de métodos ou padrões humanos. Dá para você entender a loucura desses caras? Eles não pediram licença para entrar. Às vezes você só precisa alterar o método. Às vezes você só precisa alterar a forma. Às vezes você só precisa dar um passo de loucura para Deus. Tenta imaginar, e aqui eu caminho já para encerrar a minha reflexão com vocês. Tenta imaginar aqueles homens caminhando, forçando, levando aquele homem pela escada. Subir a escada sozinho é fácil, mas subir a escada como eles subiram, carregando um outro homem, isso é difícil, é um peso. Mas olha que coisa incrível, eles estão ali, eles estão movendo a sua fé. E até então eles abrem o telhado. Quando eles descem no telhado, Jesus para tudo. Despertar o louco que há em você significa você mover, você agir de uma forma que você vai chamar a atenção de Deus. É sair um pouco da formalidade, é sair um pouco dos padrões religiosos, é sair um pouco da forma que você aprendeu. Tirar Deus da caixinha. Já viu que às vezes a gente quer colocar Deus em um método, em uma forma. Deus não trabalha assim. Deus não faz desse jeito. Deus não opera assim. Para Deus fazer, precisa disso ou daquilo. Você precisa alterar o método. Tirar Deus de dentro de uma caixinha de métodos e de filosofias religiosas, e aí entender que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É entender que Ele é o Deus de Abraão, porque Ele responde, o Deus de Isaac, porque Ele provê, o Deus de Jacó, porque Ele livra. É tirar Deus dos seus métodos. Dá para entender, todo mundo fazendo de um jeito, todo mundo só via a casa e a multidão. Esses homens chamam a atenção de Deus através de uma loucura. Todo grande milagre começa com uma grande loucura. Qual foi a primeira loucura que Jesus fez na Bíblia? Transformar água em vinho. Ele pegou as águas que ficavam dentro das talhas. Para você entender, talha era a água que era servida ao sacerdote. Ele pega aquela água que era servida ao sacerdote e usa talha para transformar vinho. Vinho não é feito em talha, é feito em odre. Jesus não se importou com o método, Ele só se importou com o milagre. Ele não queria saber se era o odre, se era talha, se era um pote de vidro. O Deus Todo-Poderoso não precisa dos meus e dos teus métodos. Dá para entender cada milagre que Jesus fez. O tanque de Betesda, o paralítico do tanque de Betesda,
Enquanto ele ficou ali nos métodos tradicionais, esperando a vez dele, o anjo descia, agitava as águas. Porém, Senhor, quando eu estava perto de entrar ali, alguém que tinha uma deficiência menor do que a minha, ia na minha frente e recebia o milagre. A ti te digo, pega tuas coisas, levanta e anda. Jesus, todos os grandes milagres de Jesus, foi alterando o método, foi através de uma loucura. O cego, como é que ele curou o cego? Ele pega um pouco de terra do chão, cospe na mão, faz aquele barro nojento de cuspe e barro, coloca nos olhos do cego e diz: vai lá, lava-te. Não foi o cuspe e a terra que cegou ele. Jesus só usou o cuspe e a terra para provocar a fé daquele homem. Dá para entender que tudo que Jesus fez não foi pelos métodos tradicionais. Tudo começa com uma grande loucura. O plano de Deus salvando a igreja começou como? Com uma grande loucura. Entregar o seu próprio filho é uma grande loucura. O apóstolo Paulo, ontem o Marco falou uma coisa incrível, que Paulo se converte no capítulo 9, mas o seu ministério só começa no capítulo 13. Para quem lê 5 capítulos, para quem vive 14 anos, Deus mandou Abraão sair da sua casa no capítulo 12. Mas se você pegar o capítulo 12 de Gênesis, o capítulo 15 e o capítulo 22, você vai entender que no capítulo 2 Deus faz aliança, no 15 ele firma, no 22 ele estabelece. Qual que é a diferença? No capítulo 12 ele tem que sair da terra, ele tem que causar uma loucura, sair da estabilidade, sair dos métodos padrões. No capítulo 15 ele já estava velho e não vendo nada acontecer, porque desde o dia que Deus falou com ele, já se passavam 25 anos. Sabe, no 25 anos, não são 25 dias, não são 25 semanas, não são 25 meses, são 25 anos aguardando e ouvindo a sua mulher dizer: se Deus mandou nós sair da terra dos nossos pais, por que que nem a nossa madre, nem um filho ele nos deu? Aí quando ele não sabe mais o que fazer, no capítulo 15, o que é que Abraão faz? Abraão aqui tudo começa com uma visão de loucura. Não tem como você viver algo extraordinário com essa visão limitada. Não tem como viver, não tem como ter uma experiência com Deus colocando ele numa caixinha limitada. Abraão só começou a viver o extraordinário quando ele amplia a sua visão. Ele questionando Deus: Deus, o Senhor não falou que eu ia ser pai de nações? Porque nenhum filho ainda o Senhor me deu. A minha mulher já está de idade avançada. A minha mulher já tem quase 100 anos de idade. Cadê o filho da promessa? Aí olha o que acontece. Deus manda Abraão sair. Quando ele sai da porta da casa, Deus manda ele olhar para o céu. Tudo começa quando você amplia a visão. O que é que você está vendo, Abraão? Eu estou vendo estrelas dos céus. Abraão, olha que coisa louca. Abraão podia questionar ou adorar. O que é que ele fez? Ele questionou ou adorou? Quando ele adora, olha que coisa mais incrível que acontece. Aqui no capítulo 15 ele olha para o céu e vê o quê? Estrelas. Deus fala o que para ele? Assim será a sua descendência. Mas lá no capítulo 22, quando ele sacrifica Isaac, Deus manda ele olhar de novo para onde? Para o céu. E para que mais? Olha para o céu,
e olha para a areia da praia do mar. No capítulo 15, a sua descendência vai ser só como estrela. No capítulo 22, como estrela e como areia da praia do mar. O que mudou aqui? Quem quer saber, dá um grito de glória. Lembra do que eu falei no começo? Que quando você tira Deus de uma caixinha e começa a adorar em uma outra esfera, Ele se revela para você numa esfera diferente. No capítulo 15 ele está questionando, visão limitada, estrela do céu. No capítulo 22 ele está adorando, estrela do céu e areia da praia do mar. Aí um dia perguntando, por que eu queria entender, por que a areia da praia do mar? Aí eu descobri uma coisa, que Jesus nos fez pérolas de valor. Pérola é feita de quê? De grão de areia. Que tipo de grão de areia? Comum, que faz o quê? Que mergulha as profundezas. O grão de areia, quando ele mergulha as profundezas do mar, ele encontra um molusco marítimo chamado ostra. Ela é presa por músculos adutores. Quando esse grão de areia comum entra no fundo do fundo do fundo do fundo, e ele entra dentro de uma ostra, elas têm um líquido de proteção chamado madrepérola. Ela solta esse líquido, fecha toda a cavidade, ninguém entra, ninguém sai. Aquele grão de areia começa, com essa madrepérola, ele começa um processo de cristalização. E aquilo que era um grão de areia, um dia pisado e humilhado, hoje passa e se transforma em areia cristalizada. E depois, com o processo do tempo, pérola de valor. Pérola é feita de areia pisada na praia, que deixa de ser pisada e passa a mergulhar as profundidades. Você entende que tudo começa quando você amplia a tua visão e a tua adoração. Então hoje eu quero te fazer um convite, o mesmo que Jesus fez para aquele moço naquele dia. Porque quando Jesus olhou para aqueles homens, eles não fizeram ali um discurso persuasivo, eles não fizeram nada emocionante, nada surreal, não tinha um anjo ali no telhado, nada disso. O que tinha ali naquele momento? Homens agindo de uma forma que chamavam a atenção de Deus. Aí Jesus olha para aqueles homens e pergunta a eles, e aqui começa o milagre. O seu milagre, ele começa a acontecer quando você decide isso na sua vida. Porque o milagre começa a acontecer desde quando eles começaram a subir a escada. Desde quando eles começaram a abrir um telhado que era difícil. E aqui eu vou encerrar para vocês dizendo algo incrível. Quando eles movem o coração de Deus, Jesus olha para aqueles homens, olha para eles e faz uma pergunta: senhores, o que é mais difícil? Dizer, perdoado estão os teus pecados, ou dizer a ele, levanta e anda? Olha para alguém do seu lado e diga assim: hoje é dia de perdoar pecado, começar uma nova história e levantar e andar. O que é mais difícil? Perdoado estão os seus pecados, ou levanta e anda? O que é mais difícil? Aí ele olha para aquele homem e diz: moço, o que você fez aqui mexeu muito com o meu coração. Vocês são tudo loucos, vocês são tudo malucos da cabeça, vocês estragaram o telhado da casa desta mulher. Não tem problema, a gente conserta depois, a gente arruma a bagunça. Olha que loucura que eles fizeram. Tenta, para eu encerrar, eu queria que vocês entendessem isso, que coisas extraordinárias acontecem com atitudes simples.
Para de querer inventar a roda e buscar coisas mirabolantes. Talvez só de você gritar aqui nesse culto hoje, rasgar o seu coração, só de você dizer para você: chega! Basta esse sofrimento. Só de você tomar uma decisão hoje, só de você dizer: chega, basta, não aguento mais, acabou. Ou só de você mudar a forma de orar hoje, só de você tomar uma decisão diferente na sua vida hoje. Talvez você está buscando um milagre para você, você vai tomar uma decisão diferente hoje. Ao invés de buscar um milagre para você, você vai buscar ser um agente de milagre para outras pessoas. Ao invés de buscar um emprego para você, você vai mudar a oração e Deus vai te dar uma empresa. Ao invés de Deus te abrir uma porta para você ser um empregado, você vai se transformar no empregador. Talvez só falta mudar o método. O Deus é o mesmo, o milagre é o mesmo, a unção é a mesma, o Jesus é o mesmo. Fica de pé no seu lugar, curve a sua cabeça por 1 minuto. Aconteceram 2 milagres naquele momento. Curve a sua cabeça. Porque o milagre ali não era só físico, ele era espiritual. Às vezes o primeiro milagre que aquele moço, ele não entendia isso. Às vezes o primeiro milagre que você precisa hoje é espiritual. É a sua fé. Às vezes você está esperando na porta, alguém te dá espaço, e Deus te trouxe aqui para dizer: você não precisa de porta, você precisa de fé. Quem está travado e quem precisa de um milagre, quem quer romper o sobrenatural e viver uma vida louca, uma vida de resultados extraordinários, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Olha para os meus olhos agora. Posso fazer, dá tempo de fazer uma oração ainda, pastor? Olha para os meus olhos. Hoje é um dia de reflexão. Olha bem para os meus olhos, porque hoje é um dia de reflexão. Despertar o louco que há em você é despertar uma fé que rompe o padrão e ativa o sobrenatural. Eu me lembro de uma história que eu contei muito como jovem pregador, de uma mulher que estava com o seu filho dentro de casa, a sua filhinha, 10 anos de idade, numa cama. O médico deu 7 dias de vida para ela. E o 7º dia que aquela mãe acordou, ela disse: hoje, perante a medicina, é o último dia de vida da minha filha. Só que tinha tarde da bênção. Sabe aquelas irmãzinhas, como diz o pastor Marcos Feliciano do Coque, aquelas irmãzinhas do Reprepré? Ela disse: é o último dia de vida da minha filha que os médicos deram a ela. Mas o meu Deus é o médico dos médicos. Ela tomou uma decisão e foi para a tarde da bênção. Sabe aquelas tardes da bênção de antigamente? Que você chegava na porta da igreja, crianças já eram batizadas com o Espírito Santo, pessoas já eram curadas. Sabe aqueles cultos de antigamente, pastores? Que a gente começava a pregar, às vezes não dava nem para continuar a pregação, porque Deus já tomava o ambiente, já batizava com o Espírito Santo, curava os enfermos, pessoas vomitavam cânceres. Esse Deus é o mesmo.
E eu creio que enquanto nós estamos falando aqui, Ele está curando enfermos em nome de Jesus. Eu creio que enquanto nós estamos aqui, Ele está mudando laudos da medicina. Ele está visitando fóruns e tribunais. Ele está movendo papéis. Quando estamos aqui, Deus pode estar fazendo coisas extraordinárias. E essa senhora chegou naquele culto da tarde da bênção, chamou as irmãs de oração e disse: eu quero que vocês orem pela minha filhinha de 10 anos. O médico disse que hoje é o seu último dia de vida, que o câncer dela em estágio terminal, não tem mais jeito. Ela estava internada no UTI, e o médico mandou levar para casa, para ela morrer em casa e desfrutar os últimos dias. As irmãs começaram a orar. Eu me emociono não com a melancolia da história, mas porque eu creio nessa presença extraordinária. Eu creio nesse Deus extraordinário. E uma das irmãs disse assim: diz o Senhor Deus, eu sou a sua resposta. E acabou aquele culto, ela voltou para sua casa. Quando ela chegou ali, ela tomou um susto. A porta da casa estava aberta, o portão estava aberto. Ela ficou desesperada. O que aconteceu? Meu Deus, minha filha morreu. Quando ela foi no quarto, a filha dela, que há mais de 6 meses não levantava de uma cama, não estava ali. Ela se dobrou e começou a chorar e disse: certamente minha filha morreu, alguém entrou aqui, pegou e levou ela para o hospital. Quando ela começa a gritar, ela ouve uma voz dizer: mamãe, o que está acontecendo, mamãe? A criança com um pacote de biscoito na mão, com um copinho de leite, dizendo: mamãe, acordei com muita fome. E obrigado pelo médico que a senhora mandou aqui, mamãe. Ela: qual médico? O que a senhora mandou, o doutor? Ele disse que a senhora pediu para ele vir aqui. Mamãe, esse é o melhor médico que eu já vi na vida. Ele não fez dodó em mim, ele não fez injeção. Ele colocou a mão no meu rostinho, me chamou de filhinha e mandou eu levantar e comer. Quando ele colocou as mãos sobre mim, mamãe, eu estava com meu corpinho todo molinho, mas eu senti um estralo nos meus ossos. As minhas perninhas começaram a mover de novo, mamãe. E eu senti vontade de levantar. Levantei. Me deu fome, fui até a geladeira. Eu estava com saudade de comer os meus biscoitinhos, mamãe. E ele mandou dizer para a senhora uma coisa: que o que a senhora precisar, pode chamar que ele volta. Segure a mão de alguém que está do seu lado aí. Olhe para cá. Esta vai ser a minha mensagem para o mundo. Desperte um louco que há em você. Desperte a sua versão extraordinária. Olhe para mim aqui, por favor. Porque essa mensagem, eu escrevi esse livro 3 anos atrás. Nós vamos orar agora, mas antes disso, eu achei que era só um livro comercial. E aqui em Portugal, Deus abriu meus olhos de um jeito, que quando eu estava falando ali na Expo Life, 2 famílias de portugueses foram até mim. Uma delas disse: quando o senhor falava, eu senti algo mexer dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. Eu sou dona de espaços de evento e quero dizer que está aberto para você fazer o que você quiser nos meus espaços.
Depois eu estou saindo, uma família, um pai, uma mãe e uma filha lá fora. Um casal de portugueses me chamou e disse: o pastor, as palavras movia dentro de mim uma coisa, uma água, uma coisa. Estou a perceber que tem uma coisa diferente na minha família. Falei: tá bom, desperte o louco que é em você. Escute, despertar o louco. E Deus foi, esses 2 dias assim, a minha cabeça foi virando de um jeito. Ficar esse dia com vocês foi muito bom. E eu falei: essa vai ser a minha mensagem para o resto dos meus dias. Desperte a sua versão mais extraordinária que está em você. Pastores, o Deus é o mesmo. E sabe o que eu sinto no meu coração? Que Deus vai voltar a curar enfermos ao vivo nos templos, porque Deus não vai permitir a sua igreja ser fracassado em vergonha. Eu sinto isso no meu coração. Deus vai voltar a curar enfermos. Deus voltará a batizar com o Espírito Santo. Escute, tem pessoas aqui que eu sei lá o que vai acontecer, mas vai acontecer uma loucura tão grande em você, que a partir de hoje você não vai cantar mais do mesmo jeito. Quando você cantar e abrir a sua boca, vai sair fogo e brasas de Deus da sua boca. Do seu louvor vai haver curas. Pastores, os pastores que estão aqui presentes, abre as suas mãos assim, pastores, porque é Ele quem entrega tudo. Ele vai entregar chaves de cidades aqui. A igreja não fracassou, pelo contrário, Deus vai usar a sua igreja como ferramenta de avivamento para essa nação. Deus vai ampliar as tuas tendas para a Europa, para a América Latina, para a América do Sul. Eu não sei quais são as palavras que eu vou voltar a pregar, mas eu sei de uma coisa, que eu não vou falar mais de coisas comuns na minha vida. E se é para eu voltar a fazer aquilo que eu parei durante 10 anos, que seja para viver o extraordinário, o sobrenatural. Feche seus olhos, e em nome de Jesus agora, comece a pensar de uma forma louca, e agora o que vai acontecer na sua vida. Feche os seus olhos, porque enquanto a nossa levita, a minha levita favorita vai cantar, você vai viajar agora com Deus. A sua mente vai ser arrebatada aqui desse culto agora. E você vai pensar agora qual é a loucura que você quer viver com Deus. Qual é o ministério louco que você quer viver com Deus. Qual é a loucura? Vai, começa a pensar agora. Começa a sonhar como é que você quer que seja. Como é que você quer que seja. E olha o que vai acontecer aqui agora. Uma autoridade diferente desce sobre você hoje. As tuas palavras vão curar enfermos. Qual é a loucura que você quer viver com Deus? Quero conhecer mais Deus. Qual é o dom que você deseja receber de Deus? Abre as suas mãos assim, toma posse hoje. Hoje é uma noite profética. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer.
seus olhos agora. Você me dá mais um minuto. Levanta as suas duas mãos para os céus, bem alto. Feche os seus olhos agora. Pensa agora. Pensa agora como vai ser você vivendo a loucura de Deus. Como vai ser? Pensa aí agora, pensa. Amplia a sua visão agora, amplia. Amplia a sua visão. É hoje. Amplia, amplia, amplia. Eu estou sentindo algo extraordinário aqui. Parece loucura, mas os pastores, cadê os pastores que estão aqui? Vem cá, os pastores aqui na frente, por favor. Vem cá. Só deixa. Vem cá os pastores. Quem tem vontade de ser usado por Deus aí? Gente, eu vou te falar que Deus, Ele é mais louco que eu. Eu estou há 10 anos sem pregar o Evangelho. Tem 2 meses que algo aconteceu em mim. Só que tem acontecido. Vem cá, pastor, perto de nós. Você já conhece esse pastor bonitão aqui? Ele é o irmão caçula do Marco Feliciano. Escute. Eu não quero viver. Hoje eu e minha esposa nos tornamos empresários no Brasil. E eu tive com o René Terranova, foi lá no meu escritório. Me abraçou e disse: você é sacerdote de mercado. O Marco me chamou, me abraçou e falou assim: Deus vai te usar para líderes. A sua palavra vai mover nações. Gente, eu juro para vocês que no meu coração, meu tempo já passou. Eu falei para minha esposa, eu falei assim: ó, meu tempo já passou, não é mais para mim isso. E onde eu estou aqui agora? Em 2 meses que a gente voltou a fazer isso. E não é que nós queríamos não, juro para você, estava muito cômodo. A minha vida, minha empresa, meus negócios, minha casa confortável. Eu brinquei com a minha esposa ontem. Você viu o que é ter 2 dias de itinerante? Andando com o pastor, com o Feliciano o dia inteiro. Mas o meu coração está alegre. E eu tomo essa palavra como posse para a minha vida. Hoje o que me faz estar aqui é o reino pelo reino. Mas é muito cômodo ficar nas nossas empresas, nos nossos negócios. Por quê? Porque nós experimentamos a honra de Deus, a virada de chave de Deus. Deus prosperou nossas vidas. A gente tem uma casinha confortável, uma vidinha confortável. E está tudo muito bem lá. Só que Deus, e essa minha vinda aqui, eu estou sentindo que Deus vai ampliar. E hoje nós vamos falar disso. Eu falei para o chefe, chefe, chegou a hora do senhor ir para os negócios. Porque Deus, escute o que eu vou dizer, Deus vai levantar pessoas poderosas em Deus. Deus vai, agora, teve um tempo da patifaria. E as pessoas sérias e honestas ficaram para trás. Assim, Deus, eu estou fazendo a coisa séria. E estou pagando um preço com tanta dificuldade. Pastores sérios sofrem tanto. Aí você vê uns caras aí que não tem nada, com mentira, entre aspas, prosperando tanto. E eu sinto que vai ser um mover diferente agora. Deus vai deixar pastores sérios, poderosos,
igrejas poderosas. Deus vai ampliar os horizontes. Agora os pastores sérios, por favor, deixa eu pedir uma coisa, amplie a visão. A sua igreja não é para o seu bairro. Sua igreja não é bairrista, não é bairrista. Vocês é a igreja transcontinental. Grave isso. Não é de mim isso que está falando. Está vindo algo para você. É transcontinental. É depois do Atlântico, depois do Pacífico. Vai atravessar o Atlântico, vai atravessar o Pacífico. Deus vai levantar uma geração nova. Vai. Dá um glória bem alto a Deus aí. Pastores, vocês dois aqui, olha para mim. É porque eu não conheço nada aqui, senão eu ia fazer para vocês. Mas você vai fazer um quadro. Um quadro, manda fazer uma frase, uma arte bonita e um quadro. Grava essa frase que vai ser a frase do 2026 de vocês. Vocês dois. Você não foi feito para caber. Você foi feito para transbordar. Seu ministério não foi feito para caber. Transbordar. Que a autoridade do nome de Jesus sobre o ministério de vocês haja um sobrenatural extraordinário. Os senhores não foram feitos para caber, mas para transbordar. É sem limites. É além do Atlântico, é além do Pacífico. É transcontinental. Grave isso em nome de Jesus. Abra a mão vocês assim. Diga assim: Deus, chega de ser espectadora. Diga: Deus, eu não nasci para assistir milagres. Diga: eu não nasci para assistir milagres. Agora enche o pulmão de ar e você vai dar um grito bem alto. Diga: eu não nasci. Não, mais alto. Diga: eu não nasci para assistir milagres, mas para viver milagres. Diga mais alto: eu não nasci para assistir milagres. Eu nasci para viver milagres. Olha para sua mão e diga assim: a partir de hoje, as minhas mãos estão ungidas por Deus. Eu vou tomar cuidado aonde colocar elas. Mas coloque a mão assim para frente e diga assim: aonde eu determinar cura, vai haver cura. Não, diga com fé, diga: aonde eu determinar cura, vai haver cura. Prosperidade, vai haver prosperidade. E ó, com a mão levantada, não assuste. Se você, a partir de hoje, colocar a mão sobre enfermos e eles forem curados. Não assuste se você colocar a mão sobre pessoas e elas ficarem possessas de espíritos imundos. Escuta, Deus está colocando fogo nas tuas mãos. Não é brincadeira, gente. Deus está colocando autoridade nas tuas mãos. Cuidado com o que você vai falar, porque a tua palavra a partir de hoje tem poder.
Ei, é uma parada muito louca que está acontecendo aqui. Tu acredita se tu quiser, abençoado. Mas Deus está mudando tempos aqui. A tua palavra vai ter autoridade. E vai ter gente que vai ter resposta de milagres ainda hoje. Não te assuste quando você estiver voltando para a tua casa, Deus mandar você ligar para alguém que está enfermo, e você vai dizer: seja curado em nome de Jesus. Não assuste com o seu telefone tocando amanhã dizendo: eu acordei curada da minha enfermidade. Deus está dando autoridade na sua palavra. Eu escute, é os imperfeitos, tá? É quem acha que não é, que Deus vai começar a te usar a partir de hoje. Você crê nisso? Então dá um grito de glória bem alto para Jesus.